da terra, da coisa mais inferior que existe. E o Deus que existe, o Todo-Poderoso, o único Deus que fez os céus e a terra, Ele tem o prazer de levantar o homem do pó e colocar numa posição de homem. Louvado seja Deus. Irmãos, nosso irmão Edmilson, pastor Edmilson, me deu essa honra de pregar no dia da Santa Ceia do Senhor, e eu vou trazer para os irmãos hoje uma palavra concernente à ceia do Senhor. Eu peço que os irmãos abrem ali na carta de Paulo, que escreve aos Coríntios, capítulo 11. Esse texto é muito conhecido, meus irmãos. Todos os meses nós oramos, nós lemos esse texto aqui. Do versículo 17, vamos começar do versículo 23 até o versículo 33. Louvado seja Deus. Eu quero ser breve, meus irmãos, para nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Lemos assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, alguém que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pois, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quando as demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém, meus irmãos? Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou pregar sem microfone, tá? Eu gosto de pregar sem microfone. Meus irmãos, os irmãos devem ouvir, os irmãos falam que eu volto a usar. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a ceia do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque a ceia do Senhor é a coisa mais importante que existe na face da terra. Se o cristão colocasse na mente dele o que significa a ceia do Senhor,
cristão batizado nas águas, ele ia negligenciar esse dia. Por quê, meus irmãos? Quando eu cheguei na igreja, no ano de 97 para 98, e fui batizado em 98, a minha grande sede era tomar a Santa Ceia. E eu, meus irmãos, ansiava por esse dia. Por isso que eu ansiava pelo batismo. Eu ansiava passar pelas águas. E na ceia, meus irmãos, ali na igreja Poderoso, a noite da ceia era uma noite de festa. As pessoas vinham para a igreja toda mais bonitas. As pessoas vinham para a igreja mais trajadas. Quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, eu tinha 2 calças e 2 camisas. Eu ia uma calça no sábado e a outra no domingo. O pessoal já sabia, só hoje ele vai vir com a roupa tal, vai vir com a roupa tal. Então eu deixava sempre a roupa minha melhor, uma calça jeans, uma camisa, para mim, eu guardava ela para mim participar da ceia. Porque eu sabia que era uma noite diferente, não era uma noite igual às outras. Sim, Deus se faz presente em todos os cultos, todas as reuniões. Mas nesse dia, meus irmãos, é diferente. Por quê? Porque você vai participar do sangue, aleluia, do nosso Salvador. Quando um homem, um judeu, ele ia pedir uma noiva em casamento, meus irmãos, ele ia, e essa moça tinha que dar para ele algumas pistas, e ela queria, ela aceitava namorar com aquele homem. Qual que era uma das melhores pistas que ela demonstrava interesse por aquele homem? O homem chegava com seu pai, um jovem, e dizia assim: olha, falava para o pai da moça: olha, o meu filho quer namorar a sua filha. E ali o pai da moça ali dava um dote para a moça, o noivo chegava, dava um contrato para a moça, para ela assinar esse contrato, e se ela assinasse, ela seria comprometida com o noivado. Depois de 1 ano a 2 anos, no máximo, eles se casavam. Mas qual que era o checkmate para que essa moça aceitasse o convite daquele noivado para o casamento? O noivo dava uma taça de vinho, e a moça, se ela pegasse aquela taça de vinho e ela bebesse, é porque ela estava aceitando, sem palavras, ela estava aceitando namorar, noivar com aquele noivo e no futuro casar-se com ele. A Santa Ceia do Senhor, meus irmãos, não é diferente. O Senhor Jesus veio aqui e Ele nos convidou para ser a sua noiva. Ele deixou um contrato com a noiva, que é o Novo Testamento, e Ele disse: olha, eu vou preparar-vos lugar, porque assim era o noivo. O noivo, quando a noiva aceitava aquele contrato e aquela oferta de noivado, de casamento, o noivo ele ia embora para casa, ele ia preparar uma casa para a noiva, e só o pai dele sabia quando ele voltava para buscar aquela moça. E aquela moça tinha que estar preparada, adornada e pura para ir embora com ele. Assim o Senhor Jesus fez. Ele veio, o Pai nos convidou a aceitar o casamento com o nosso noivo Jesus. Oh, glória. E quando
nós, e ele nos deu, meus irmãos, o seu contrato, que é o Novo Testamento. Aleluia! Porque para nós aceitarmos, para nós ser um noivo de Jesus, nós temos que obedecer o contrato, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Aleluia! A partir do momento que nós obedecemos esse mandamento, meus irmãos, nós queremos noivar com o Senhor, nós pegamos essa taça de vinho e tomamos. E a partir do momento quando você pega esse cálice aqui, depois da oração, ele tem um símbolo do sangue do noivo. Quando você pega esse cálice e toma, você está confessando, você está dizendo assim: olha, eu estou esperando o meu noivo. Aleluia! Porque o meu noivo foi preparar um lugar para mim. E eu não sei quando que ele volta. E a Bíblia diz que só o Pai sabe a hora e o momento da vida do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Aleluia! Mas voltando para a carta de Paulo, Paulo chegou ali em Corinto, e a ceia, meus irmãos, antigamente, ela não era, a ceia em Corinto, ela não era somente um pão e um vinho. A ceia, ela era uma mesa cheio de alimentos, cheio de frutas, cheio de doces, cheio de carne, cheio de cozimentos e várias coisas. E Paulo chega ali e vê aquela bagunça ali, e as pessoas chegando primeiro e comendo tudo e não esperando pelos outros. Paulo diz: olha, vamos colocar ordem na casa. E Paulo, ele trouxe uma lista de mandamentos ali, do versículo 23 até o versículo 33, e eu vou mostrar para vocês o que ele nos ensina dentro dessa lista. Primeira coisa, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para o versículo 24 e diz assim, ó: e tendo dado graças. Primeiro, meus irmãos, quando uma pessoa ela chega na casa de Deus e ela está aqui na presença do Senhor, a primeira coisa que ela tem que ter na sua mente: gratidão. Aleluia! É a primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que ter. Não importa se está calor, não importa se está chovendo, não importa se está sol, não importa se está noite, se está dia. Nós temos que estar gratos diante de Deus. Nós temos que estar, meus irmãos, com gratidão. Senhor, obrigado por eu estar na tua presença. Os irmãos israelitas, quando saíram do Egito, a primeira coisa que existiu de pecado, e a primeira coisa que não fez eles entrar na terra prometida, meus irmãos, foi a ingratidão. Foi eles ser rebeldes naquilo que Deus fez para eles. Quando de dia a nuvem ia e fazia sombra para eles, de noite tinha uma coluna de fogo e fazia luz para eles. Depois Moisés toca na rocha e tinha água potável para eles. Eles pediram comidas e por 40 anos Deus fez chover pão do céu para eles. Aleluia. Queriam carne e Deus mandou umas codornizes para eles. Mesmo assim eles eram rebeldes, ingratos. Do Egito, da partir do Mar Vermelho até a Terra Prometida, era 40 dias de caminhada, pois eles ficaram ali 40 anos rodando, perdidos. Por quê? Por causa da ingratidão. Eu falo isso daí, meus irmãos, porque eu já tive o meu momento de gratidão. Eu estava na igreja, estava bem, meus irmãos, espiritualmente.
mas os meus olhos voltaram para as coisas materiais e eu comecei a consumir muito e adquirir uma dívida grande, meus irmãos. E eu falei para minha esposa: olha, eu vou sair da igreja, eu vou trabalhar de entregador de pizza, e eu vou dar um jeito, porque eu trabalhava na Metal Mix, e a minha esposa trabalhava na Clean, mas o dinheiro não era suficiente, porque eu trabalhava com cheque, e eu me perdi, e a dívida foi um pouco alta. Eu estava no culto da igreja, meus irmãos, e Deus usou um vaso, um profeta, e falou para mim assim: olha, e eu já estava na minha mente maquinando que eu ia sair da igreja. Eu ia sair para mim trabalhar à noite, para me pagar aquelas dívidas. Eu não aguentava mais o telefone tocando, me cobrando, meus irmãos, estava indo dormindo de noite. Aí esse irmão, ele saiu lá da porta do fundo da igreja e veio marchando até o culto e falou para mim assim: olha, Deus manda dizer para você assim, que Ele vai te ajudar, mas o seu coração, a sua mente já está trabalhando para deixar a presença de Deus. Deus vai permitir que você faça isso, mas Deus manda te dizer que Ele vai te buscar. Meus irmãos, aquele dia ali eu fiquei muito preocupado, a cabeça ficou muito preocupada, mas mesmo assim a pressão das cobranças era muito grande, e eu saí da igreja, fui entregar pizza, tinha uma moto. Com essa moto eu fui fazer entrega. Aí, meus irmãos, vou pular aqui, passado muito tempo, fiquei 6 anos fora da igreja, 6 anos sem abrir a palavra de Deus, 6 anos eu esfriei, 6 anos eu só olhei para as coisas materiais, e eu paguei, meus irmãos, trabalhei todos os dias, paguei as minhas dívidas, tudo, não devo nada para seu ninguém, nem favor. Mas a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E eu estava numa pizzaria, ali tinha um segurança, ali, um policial, e ele falou para mim assim: olha, você não quer trabalhar de segurança? Eu vejo você nessa correria aqui, mas segurança você não vai ter gasto, não vai aqui, aquela coisa. E eu acabei, meus irmãos, com o olho grande, acabei indo para o lado do dinheiro. E resumindo tudo, meus irmãos, comecei a arrumar uns problemas, muitos problemas. E eu terminei a minha vida ali na Palusa, com 3 tiros no corpo, com a minha nuca cortada, os 2 punhos cortados. Os médicos disseram que eu não ia falar mais, os médicos disseram que eu não ia ter as minhas mãos mais, os médicos disseram que eu não ia andar mais, os médicos disseram que eu não ia ter mais filho. Por causa da bala que está alojada na coluna. Resumindo, meus irmãos, hoje eu estou andando para a glória de Deus. Glória a Deus. As minhas mãos funcionam para a glória de Deus. Eu estou falando para a glória de Deus. E Deus me deu a menininha que hoje ela tem 7 anos. Glória. Então, meus irmãos, Deus ele é poderoso. Porque todos pregavam para mim nesse intervalo de 6 anos, mas eu não queria saber de voltar para a igreja. Mas um dia, lá naquela estrada, meus irmãos, quando eu estava sozinho ali, o sangue esgotando pelos punhos, as minhas pernas morreu porque a bala foi na minha coluna. E o que aconteceu, meus irmãos? Eu clamei pelo homem e o homem não me ouviu. Mas quando eu falei com Deus,
Falei com Deus assim, Senhor, lembra de mim quando eu estava naquela presença. Aleluia. E o Senhor Deus chegou e me deu. Aleluia. Fui para Araçatuba, meus irmãos, me diz a minha esposa que, passados 2 dias, a polícia foi lá para fazer a autópsia do meu corpo, que eles achavam que eu tinha morrido. Mas se nós viemos fazer a autópsia do corpo do fulano, do Cláudio César Batista, os médicos falaram assim, ainda não morreu. Graças a Deus, meus irmãos, hoje já faz 12 anos que isso aconteceu. Aleluia. Estou vivo para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado Por causa da ingratidão, meus irmãos. Ingratidão. E quando eu sarei, meus irmãos, eu comecei a andar de novo, estava bom, estava legal. Olha assim, eu vou de novo fazer uns bicos aí de novo. E a minha esposa chamou de grau, você lembra do que aconteceu contigo? Não, eu vou fazer uns bicos aí. Porque eu não podia mais trabalhar com as minhas mãos, não tem mais força. Aí, quando eu fui no açougue para comprar carne, quando eu vinha voltando, ali em frente ali o Tapioca ali, em frente à igreja Ferreira, o rapaz me abre o portão, um cachorro, ele sai de uma vez e não deu tempo de eu parar minha mão. Aí o cachorro entrou na minha frente, eu passei em cima dele, não consegui segurar a moto, caí. Bati o meu joelho, a minha canela no chão, quebrou em vários lugares. Fui para a Santa Casa, lá eles colocaram aquela gaiola, fiquei 15 dias com aquela gaiola na minha casa. Eu voltei para a Santa Casa para fazer a cirurgia. Os médicos rasgou ali, pegou, disse para mim, o doutor Ivan, eu peguei todos os pedaços ali, ajuntei tudo, coloquei uma placa, parafuso e pino, e dali. Passado 15 dias, meus irmãos, a minha perna começou a gotejar pus e sangue. Eu cheguei no doutor, eu disse, seu Cláudio, está bem? Se o doutor não estou bem, não. A minha perna goteja sangue, pus todos os dias. Quando ele apertou, estourou tudo. Eu disse, olha, eu vou te internar você agora, que você pegou uma infecção hospitalar. Irmãos, eu achei que era só fazer a cirurgia ali, limpar tudo, costurar e ir embora para casa. Fiquei 1 mês certinho deitado numa cama internada. E antibiótico na minha veia, e o médico em cima, e fui para a cirurgia nesses 1 mês. Eu ia para a cirurgia 5 vezes, todas as sexta-feiras eu ia para a cirurgia. Porque eles abriam a perna, limpavam, pegavam ali um pouco ali, fazia ali os exames e mais antibiótico. Aí chegou um dia na minha esposa e falou assim, olha, você tem fé? Vocês têm fé? Temos. Porque só Deus que pode curar. Eu vou tentar a última vez. Se não adiantar, eu vou amputar a perna dele. Aí, meus irmãos, graças ao meu Deus orientou com providência. Quando o médico abriu minha perna pela última vez, a perna estava limpinha. Eu falei assim, agora eu vou mandar você embora para casa. Um dia eu estava deitado na minha cama, meus irmãos, e o anjo de Deus, nitidamente, eu sou muito raro de ter visões, mas nesses dias eu vi 3 noites, eu vi esse último. A primeira vez as minhas mãos, elas não mexiam os dedos, elas não faziam isso. O médico falou assim, olha, eu vou fazer a cirurgia na mão dele, se a mão não responder, eu vou amputar. E ela não fazia isso aqui. A primeira noite, 3 horas da manhã, eu abri o olho, meus irmãos, na casa do meu cunhado, porque ele tinha que estar na casa dele, para ele pegar no copo, colocar na cadeira de volta. E quando eu abri o olho, eu vi um anjo poderoso, branco, todo de branco. E ele estava com a maleta nas mãos. Pegou umas ferramentas cirúrgicas, começou a mexer nas minhas mãos. Mexeu primeiro nessa mão. Depois ele foi embora. Aí na noite seguinte, meus irmãos, no mesmo horário, ele voltou, mas ele voltou para o outro. Aí ele pegou nessa mão e começou a mexer mais ou menos uns 30 minutos.
na igreja, eu falei que cuidava de ti. E hoje eu te falo novamente, eu cuido de você. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, depois dessas visitas angelicais, as minhas mãos, Deus mexia sozinho. As minhas mãos foram dispostas a servir. Graças a Deus. O que acontece, meus irmãos? Esses 5 dedos e esses 4 dedos, esses 3 dedos, se você pegar eles e pegar uma faca e cortar eles, você não vai. Só sendo esses 2 dedos. E eu peguei, meus irmãos, falei, como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou mexer? Mas Deus foi me dando sabedoria, foi me dando agilidade. Hoje eu faço coisas, hoje, meus irmãos, que eu não conseguiria fazer isso. A minha perna também, eu não posso mais muito ficar em pé, porque eu forço muito essa perna. Eu fui no doutor esse dia, fiz os exames e falou assim: olha, eu vou te dar uma vitamina para você, porque o seu lado direito, o seu lado esquerdo não tem vitamina. O seu lado direito tem, mas essa vitamina vai preencher o lado esquerdo. Por quê? Porque você força o lado esquerdo, você não força o lado direito. E eu comecei a trabalhar com algumas coisas que eu vendo, e eu não tinha habilidade, e Deus foi me dando essa habilidade. E Deus falou comigo: olha, eu estou cuidando de você. Eu estava trabalhando com o meu cunhado, nós estávamos na fábrica de calçado, no fundo da casa dele, e estava uma bênção, meus irmãos. E de repente, a minha esposa, como ela já foi encarregada de uma empresa grande, ela começou a dar, o meu cunhado pediu, só dar alguns palpites para nós crescermos. E ela foi dando os palpites, o tipo de calçado, como é que trabalhava. Mas aí acendeu a ira da minha sobrinha e da minha cunhada. E começou a se levantar contra ela. O levante foi tão grande, meus irmãos, que a minha esposa ela chorava. Aí eu falei assim: Zana, nós temos que largar ali. E não compensa mais ficar ali e você passando por esse estresse. Ela saiu, voltou a trabalhar de faxineira, e eu saí também. Comecei a trabalhar umas coisas que eu vendo hoje. Louvado seja Deus. E eu estava preocupado, meus irmãos, com a situação. Como é que eu vou fazer? Mas Deus falou comigo, meus irmãos, com a minha esposa: olha, eu vou surpreender você. Porque Deus é assim, meus irmãos. Deus não vai te dar muito para você, mas também não vai faltar. Glória a Deus. Deus ele é fiel. Então seja grato, meus irmãos. Seja grato naquilo que você faz. Louvado seja Deus. Se tem uma pessoa hoje, meus irmãos, que vive na fé, essa pessoa chama-se Cláudio. Eu saio do meu carro por aí, eu não sei se Senhor, eu estou saindo. Deus me surpreende. Deus ele faz a obra. Amém, meus irmãos? Irmãos, a segunda coisa, meus irmãos, que eu quero deixar para os irmãos, eu já chegou aqui, pastor. A segunda coisa que Paulo fala aqui é olhar para trás, testemunho, meus irmãos. E Paulo fala assim: olha para trás. Porque aqui no versículo 24, ele diz assim: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Certo? Então, todas as vezes que nós chegarmos aqui e participarmos da ceia do Senhor, nós temos que, louvado seja Deus, a lembrar da onde Deus nos tirou, da onde que nós saímos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Terceira coisa, meus irmãos, é olhar para frente. Certo? Está aqui no versículo, deixa eu ver aqui, quando o Senhor fala assim: anunciar a morte do Senhor até que venha. Isso fala de trabalho. Nós estamos na igreja, nós
nós estamos na rua, nós temos que trabalhar para o Senhor Jesus. Nós temos que pregar o Evangelho. Não pregar, meus irmãos, somente somente para a igreja. Mas nós temos que pregar lá fora. Nós temos que ser, meus irmãos, uma carta viva, uma palavra viva para as pessoas. As pessoas nos veem e falam assim: olha, esse daí é crente, esse daí é cristão. Eu vou seguir a Jesus porque ele tem um papel de cristão. Louvado seja Deus. A quarta coisa, Deus, que fala aqui, ó, examinar-se a si mesmo. Aqui no verso 28, examine-se o homem a si mesmo. Fala de conserto. Nós, meus irmãos, temos que olhar para dentro de nós. Não só hoje, meus irmãos, mas nos 30 dias que vem. Certo? Não adianta eu chegar no dia de hoje: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu confesso os meus pecados. Aí come aqui do pão, come aqui, toma do vinho. Aí chega lá fora, meus irmãos, é uma vida toda lascada. É uma vida toda errada, uma vida sem temor, uma vida Deus dará. Esse examine-se a si mesmo é você dizer assim: olha, o que eu fiz hoje agradou a Deus? O que eu fiz hoje foi da vontade de Deus? Tem como eu melhorar? Tem como eu ser melhor? Louvado seja Deus. Quando eu trabalhava na empresa, meus irmãos, eu tinha o meu chefe lá, e eu falava para ele assim: Samuel, dá certo o serviço aqui, Samuel? Ele falou assim: ó, tá bom, Cláudio, mas você precisa melhorar. Isso foi no início. Passado mais alguns dias, alguns meses: Samuel, tá bom o serviço, Samuel? Tá bom, Cláudio, mas você tem que melhorar. Irmãos, depois de 11 anos que eu estava lá: Samuel, tá bom o serviço, Samuel? Tá bom, mas você precisa melhorar. Eu falei assim: o que é isso, cara? Vou ficar aqui 50 anos e não tem que melhorar esse troço. Se eu falar para você que está bom, está ótimo, você relaxa. Então sempre você tem que melhorar cada dia. Assim, meus irmãos, a nossa vida cristã. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós falamos assim: olha, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar nessa área, eu tenho que melhorar naquela área, eu tenho que melhorar. Porque nós temos que ser perfeitos, meus irmãos, assim como o nosso Deus é perfeito. Ah, mas nós chegamos à perfeição? Não. Mas o nosso Deus vê o nosso esforço. Nós vemos, e Ele vê o nosso esforço, meus irmãos. Nós chegamos ao ápice de encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. E a última questão aqui, meus irmãos, e o nosso irmão Paulo ele fala de comunhão, esperar uns pelos outros. Meus irmãos, eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa religiosa, sabe? Eu não tenho um salão, uma igreja de estimação. Olha, eu sou da igreja tal, eu só vou na igreja tal. Não, meus irmãos, eu sou aberto para todos, porque eu sei que a igreja universal, a igreja do inteiro, é o corpo de Cristo. Quando as pessoas me convidam, meus irmãos, para pregar numa área, numa casa, num ponto de pregação, eu fico feliz, Jesus, porque ali está nascendo um grupo ali, e vai morar comigo no céu. Eu quero, meus irmãos, ter comunhão. Eu quero ter comunhão com os irmãos. Na hora que os irmãos precisar, os irmãos, olha, Carlos, estou precisando disso. E o apóstolo Tiago disse: olha, alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Certo, meus irmãos? Porque muitos hoje, meus irmãos, eles pensam assim: olha, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha vida financeira boa, e o resto que se dane. Às vezes nós estamos sentados, nós estamos do nosso lado, com o irmãozinho que está precisando de ajuda. E nós olhamos para o nosso inimigo e dizemos: olha, o meu celeiro está cheio, está ótimo. Não,
Nós temos que viver, porque o Senhor Jesus falou assim: olha, quando vocês me derem de vestir, quando vocês me derem, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive nu e vocês me vestissem. Por quê? Aí perguntava ele: Senhor, quando que o Senhor teve sede? E o Senhor, e nós demos de beber? Quando que o Senhor estava nu e nós demos de vestir? Só olha, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Salvação, meus irmãos, ela não vem pelas obras, ela vem pela graça. É Deus nos deu. Mas as obras, meus irmãos, no dia que nós partimos dessa terra, nós vamos passar por um tribunal de Cristo. E esse tribunal é para nos galardoarmos. Então, seja fiel, seja grato, meus irmãos, à presença de Deus. Olhe, meus irmãos, para trás e veja, meus irmãos, da onde Deus tirou. Olha para frente, meus irmãos, faz a vontade de Deus. Tenha comunhão, meus irmãos, uns com os outros. Examine-se a si mesmo todos os